Quando criança, escutava as histórias de minha avó. Religiosamente, ela sentava em sua cadeira e sempre da mesma maneira me contavam histórias que me levavam para longe. Histórias que relatavam a sua infância, quando estudava num colégio interno comandado por freira. Negra e pobre, com apenas 6 anos de idade, minha avó teve sua infância marcada por muitas histórias que as freiras contavam. Numa delas, diziam que Deus, Nosso Senhor, ao criar as suas criaturas, as colocavam em grandes fornos celestiais para lhes dar a vida. E como eram muitas criaturas, e apesar desses fornos ser grandes, imensos, nem todas as criaturas cabiam lá dentro. Então essas umas que ficavam de fora eram penduradas nas chaminés. Só que essas não cozinhavam como as outras. Essas eram diferentes. As outras, que cozinhavam dentro dos fornos, elas eram cozidas pelo fogo, pelo aquecimento. As outras não. Essas que eram penduradas nas chaminés eram cozidas pela fumaça preta, que fumo por fumo deixavam as cozidas com a sua superfície preta. Diziam que depois das criaturas serem cozidas, diz que Nosso Senhor ordenava que todas elas fossem se banhar num rio sagrado antes de virem para a terra. Aquelas que eram cozidas dentro dos fornos ficavam prontas primeiro. Então, quando iam se banhar, ainda estava sob a luz do sol. Então essas se banhavam, ficavam limpinhas, ficavam branquinhas. As outras, aquelas que foram cozidas pelas chaminés, e pelo processo ser mais lento, iam se banhar somente quando estava de madrugada. E quando chegavam lá, no rio sagrado, por a água estar fria, suja e lameada, molhavam apenas a palma das mãos e a sola dos pés. Me lembro de uma vez de ver escorrer no cantinho dos olhos da minha avó uma lágrima, por lembrar que essas histórias as freiras contavam, para dizer de como os negros são preguiçosos, vagabundos, sujos, encardidos. Em outras histórias, diziam que os pretos têm a palma da mão mais clara que o resto do corpo, porque antigamente eles andavam com elas apoiadas no chão, igual bicho do mato. A minha avó perdeu muito tempo. Demorou muito para perder a raiva que ela tinha de Deus. E isso só aconteceu quando ela percebeu que Deus, o Nosso Senhor, Ele não era o mesmo das histórias das freiras. Ele não tinha olhos azuis e nem cabelos loiros. Sempre depois de me contar essas histórias, a minha avó completava dizendo que a gente precisa se encontrar. O que era muito complexo para uma criança, ainda mais depois de escutar aquelas histórias.
Mas essa semente ela conseguiu plantar aqui dentro. E eu cresci, sabendo que eu precisava me encontrar. E sempre depois de me contar essas histórias, ela beijava as minhas mãos, me entregava o seu olhar e saía em silêncio. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, Eu tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. 7 anos que nada. Eu não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me chamaram de negro. Mas que coisa é ser negro, eu pensei. Negro eu? Eu não sabia a triste verdade que se escondia. E me senti negro. Como eles diziam, eu odiei meus cabelos, meus lábios grossos, e olhava com pena minha carne queimada, e retrocedia, E nas minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra: negro!
Negro! Negro! Negro! Negro! Negro. 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 Negro, sim. Negro eu sou. Negro. Negro. Negro eu sou. Enfim, compreendi. Já não retrocedo. Avanço seguro. Avanço e espero. E bendigo a Deus, porque quis Ele que negro fosse a minha cor. Enfim, eu compreendi. Eu já tenho a chave. Negro, 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 negro. Negro eu sou. Certo dia, eu me peguei brigando com meu irmão para ver qual de nós dois tinha a pele mais clara. Ou melhor, quem era o mais branco de nós. Claro, eu na minha juventude, uns 17, 18 anos, era só uma brincadeira. Mas percebi que ele, no alto dos seus 11 anos, não era. Mas eu não sei para que o meu espanto. Lá em casa nunca falamos sobre isso. Como ele poderia se orgulhar de ser quem ele é, se lá em casa a minha mãe tinha cabelos ruins? Como ele poderia querer ser negro se lá em casa o meu avô de descendência italiana deu uma melhorada na família? De repente, todas as palavras ditas em casa vieram como um tsunami, levando meu irmãozinho para uma maré de baixo autoestima, em plena pré-adolescência. A culpa é minha. Antes foi do meu pai, outrora do meu avô, e não seria eu o responsável por adiar para mais
uma geração essa tarefa. Aproveitei as férias daquele ano e preparei uma verdadeira operação de guerra. Primeiro, fiz o meu irmão a compreender 5 pontos. Que ele era negro, narigudo, gordo, rosto redondo e lindo. É muito importante isso. Diga às crianças o quanto elas são lindas. Eu e meu irmão já éramos bem unidos. Mas durante um mês, ficamos muito mais colados que o grude habitual. Nunca fui modesto com ele. Falamos sobre história, geografia, português, sobre moda, beleza, padrão e o melhor. Eu deixei o melhor para o final, a cereja do bolo. Arte. 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 Nunca se viu tanto filme, se leu tantos livros, tantas histórias, se ouviu tantas músicas como naqueles dias. Uma overdose de negros lindos, talentosos, maravilhosos, muito diferente dos porteiros, segurança e os escravos da televisão. Como eu disse, eu nunca fui modesto com ele. Eu não podia ser, porém fui muito educado. E de tanta gente corrigir meu pai, de que não era cabelo ruim, a minha mãe passou a desfilar seus cachos pela casa. Mas o melhor foi quando, no final daquelas férias, o meu irmão chegou para mim e disse: eu estou me amarrando em ser quem eu sou. Eu estou amando ser negro. Estou me achando linda. Aí foi a missão cumprida. O meu irmão compreendeu que beleza e felicidade não estão ligados a padrões. Ele compreendeu que ser lindo é a beleza natural de cada um. E me lembro que depois que ele me disse isso, olhando nos meus olhos, a gente deu um abraço, mas um abraço tão apertado, mas tão apertado, que desse aconchego dos nossos corpos ali envolvidos, surgiu um belo sorriso negro. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. E negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um
Jorge, vai chover na minha horta. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Todo mundo agora. Negro é a raiz da liberdade. Apesar de ser negro, filho de pessoas de pele branca, com pessoas de pele escura, claro, eu sabia que não era branco. Mas o mundo faz questão de te avisar logo cedo quando você é diferente. Como aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos de idade. Mas eu achava que podia ser igual. Achava que podia ser normal. Entender o cabelo black como exótico. Ou que em algum ponto eu tive uma avó ou um avô escravo. E contava isso como curiosidade histórica, sem nem entender o que isso significava para a minha vida. Ou mesmo não ter nenhum referencial de beleza negra. Sempre achei que isso era normal. Mas eu acho que o principal era perceber que a minha classe social podia me afastar de sofrer como negro. Que eu não precisava entender a luta racial. E que isso acontecia somente com os negros de pele mais escura, nas favelas, onde os negros e mulheres negras são mortos e presos ao monte. Eu achava que nunca ia conseguir entender a luta racial. Até que eu me apaixonei por uma mulher negra. Aí eu fui aprender de verdade. Aí eu comecei a perceber que não era somente só sobre eu. Comecei a entender e descobrir sobre a solidão da mulher negra. De como elas se sentem menos dignas de amor e de carinho frente a mulheres brancas. Porque constantemente são levadas a acreditar que não são capazes de receber amor e carinho. Sobre a síndrome de impostora, que faz com que elas não se sintam capazes de fazer o trabalho que fazem. Mesmo quando recebem elogios, promoções,
têm pouco referencial de mulher negra, o que as leva para uma baixa autoestima intelectual. Eu comecei a perceber de que algo era além. Era muito mais do que eu pensava. E me apaixonar por essa mulher me fez abrir novos horizontes. Me fez entender novas culturas. A minha cultura. Eu aprendi a achar bonito o nariz largo, o cabelo black, os lábios grossos, as tranças, os dreads. Eu achei a importância de valorizar a minha história, a história da minha família. E todas as vezes que essa mulher ficava puta com tantas injustiças, por ver tantas coisas erradas, eu ficava puto junto. E essa paixão não me trouxe só o companheirismo, não. Me trouxe novas formas de olhar as coisas. A partir disso, comecei a ficar mais atento. Abri meus olhos para o mundo. E fui percebendo que todos esses fatos, todas essas histórias, me levavam para lá. Quando a minha avó contava as suas histórias, que me levavam para longe. E eu fui percebendo que essas histórias não estavam lá, mas sim aqui. Essas histórias também são minhas. Mas antes, foram deles. De todos negros e negras, mortos, escravizados, que nos deixaram a sua herança. Porque se estamos aqui hoje, foi porque os meus antepassados deram condição de vida para todos. E hoje eu tenho ao meu lado alguém que me ajuda a dar continuidade a essas histórias. E essas histórias, são nossas. Sou negro.